Bom dia, pessoal. Vamos estar dando continuidade aqui às nossas aulas. A gente está chegando aí na reta final. Se eu não me engano, vão ter mais quatro ou cinco aulas, algo desse tipo. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as ligações químicas. Bom, as ligações químicas, elas ocorrem em todo tipo de reação e os elementos eles se ligam basicamente de três formas distintas: iônica, covalente e metálica. Quando esses dois átomos eles estão no processo de união, no processo de ligação, eles podem trocar os elétrons entre si ou, basicamente, eles podem usar os elétrons em parceria. E isso acontece porque eles buscam atingir uma configuração nóbrica estável. A gente diz, de maneira bem simplificada, que eles buscam atingir uma configuração eletrônica de um gás nobre. E, mediante a isso, surgem os três tipos de ligações químicas que nós vamos estudar. Basicamente, a gente pode separar as substâncias em três tipos: substâncias iônicas, moleculares e metálicas. As substâncias iônicas, elas conduzem corrente elétrica no estado líquido, mas não no sólido. Por exemplo, o cloreto de sódio, ele não conduz eletricidade elétrica quando ele está sólido, mas se você solubiliza ele em água ou se você derrete o cloreto de sódio, aí ele passa a ser extremamente condutor. As substâncias moleculares, por outro lado, elas não conduzem corrente elétrica nem no estado sólido ou no líquido, e elas também se destacam por apresentar um ponto de fusão significativamente mais baixo do que as outras substâncias. E aí a gente pode colocar como exemplo o cloro, o iodo, a glicose, a água, o etanol e por aí vai. As substâncias metálicas, elas conduzem corrente elétrica tanto no estado sólido quanto no estado líquido, e seus pontos de fusão são mais ou menos comparáveis com das substâncias iônicas. E aqui a gente tem ouro, prata, ferro, platina, alumínio e por aí vai, como substâncias metálicas. Aqui a gente tem uma tabelinha, né, para retratar aqui esses tipos de substâncias aqui como substâncias iônicas: cloreto de lítio, cloreto de sódio, óxido de alumínio. Reparem que o ponto de fusão é extremamente alto. Aqui para o cloreto de magnésio é quase 3.000 graus Celsius. Substâncias moleculares: água, naftaleno, iodo, glicose. Ó, repara que a diferença de ponto de fusão é brutal. E as ligas metálicas têm um ponto de fusão mais ou menos comparado com algumas substâncias iônicas, né? E os exemplos são alumínio, cobre, ferro, platina, são aí os metais, né? Aqui esse quadro é de uma substância química, ela pode ser de três tipos diferentes: iônica, molecular e metálica. Na substância iônica nós temos ligações iônicas, nas substâncias moleculares nós temos ligações covalentes, nas substâncias metálicas nós temos, evidentemente, ligações metálicas. A questão é que existe uma regra chamada regra do octeto, que diz que um átomo estará estável na sua última camada se ele possuir 8 elétrons ou 2 caso se trate da camada K. Os átomos, então, que não são estáveis, eles vão se unir uns aos outros a fim de adquirir essa configuração de estabilidade. Bom, na tabela periódica, apenas os gases nobres, nas condições ambientes, eles apresentam átomos estáveis. Os gases nobres são o hélio, que tem 2 na camada K, o neônio tem 8 na última camada, argônio também 8, assim sucessivamente até o radônio. Então, os elementos químicos, de uma maneira geral, é claro que existem várias exceções a essa regra do octeto, isso é uma visão tanto quanto simplificada da coisa, mas basicamente o que acontece é que os átomos eles vão se ligar de diferentes formas a fim de chegar a alcançar uma distribuição eletrônica de um gás nobre e assim ficarem estáveis. Uma coisa que é interessante é que, por exemplo, um gás nobre, quando ele forma uma substância, se a gente aproximar muito aqui, por exemplo, gás hélio, nós vamos ver que
A substância aérea é formada por vários átomos separados que estão isolados, não estabelecendo nenhum tipo de ligação química. O cloreto de sódio, por sua vez, se a gente aproximar muito, a gente vai ver as moléculas se ligando em um determinado arranjo, uma determinada célula unitária. A água, quando a gente observar as moléculas, a gente vai ver que são moléculas formadas por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. E a prata também vai ter um determinado arranjo formado por átomos de prata que estão ligados em uma estrutura tridimensional específica, né? Então aqui a gente consegue ver mais ou menos como seria molecularmente falando, umas representações simplificadas, um gás nobre, uma substância iônica, uma substância molecular e uma substância metálica. Vamos começar então com o primeiro dos tipos de ligação, a ligação iônica. Algumas coisas são importantes é que à medida que percorremos um período da tabela periódica, isso a gente faz da esquerda para a direita, ou seja, a gente pega lá dos metais alcalinos e vai até os gases nobres. O que nós temos é que aumenta a atração exercida pelo núcleo sobre os elétrons da camada de valência, ou seja, é o caminho contrário do raio atômico. A gente tem uma diminuição do raio atômico, consequentemente, nós também temos um aumento da eletronegatividade, também temos um aumento da atração entre o núcleo e os elétrons da camada de valência. Os átomos, portanto, dos elementos que estão nos grupos 1, 2 e 13, ou seja, metais alcalinos, alcalidos terrosos e o grupo 13, que se eu não me engano é do boro, se não me falha a memória. Se tiver errado, eu peço desculpas aí, mas eu imagino que seja do boro, o alumínio esteja abaixo dele, suponho. Acho que é alguma coisa desse tipo. Os átomos dos elementos dos grupos 1, 2 e 13, eles apresentam uma tendência acentuada a perder elétrons na camada de valência. Entretanto, átomos dos elementos dos grupos 15, 16 e 17, ou seja, nitrogênio, oxigênio e flúor, por outro lado, eles vão apresentar uma tendência a receber elétrons e a ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, 1, 2 e 13 eles tendem a perder, 15, 16 e 17 eles tendem a ganhar esse elétron. Bom, os metais. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Sódio, potássio, rubídio, magnésio, cálcio e bário, alumínio. Eles vão atingir o octeto se perder um elétron. Esse daqui atinge o octeto se perdem 2 elétrons. E esse daqui, o alumínio, se perde 3 elétrons. Então, todos formam cátions com diferentes cargas. O sódio, potássio e rubídio é mais. Magnésio, cálcio e bário 2 mais. E para o alumínio, 3 mais. Os não metais, por outro lado, eles vão ter tendência a receber os elétrons. Sódio e fósforo, eles atingem o octeto, recebem 3 elétrons, então formam íons negativos, ou seja, ânions. Oxigênio e enxofre, se ganharem 2 elétrons, atingem o octeto, formam ânions também, e o flúor e o cloro, a mesma forma. Então, de forma geral, metais eles possuem a tendência de formar cátions, enquanto não metais possuem a tendência a formar ânions. Como que acontece aí o processo de ligação química? A gente aqui tem o sódio e o cloro, eles não estão estáveis porque não tem 8 elétrons na última camada. Para o sódio ficar estável, ele precisa perder esse elétron e aí na última camada ele terá 8, enquanto que o cloro precisa ganhar um elétron e na camada N ele vai ter 8. Então, o sódio perdendo esse elétron e o cloro ganhando esse elétron, a gente fica com sódio mais, última camada com 8, e cloro menos, que é o cloreto, né? Última camada com 8, eles ficam estáveis. A representação dos átomos isolados é assim, e a representação da ligação da substância em termos da representação de Lewis é desse jeito. Você coloca entre chaves o cátion com o sinal aqui em cima, com a carga,
e coloca também entre chaves o ânion com todos os elétrons da camada de valência e a carga dele, pode ser menos, 2 menos, 3 menos e assim sucessivamente. Aqui a gente tem a representação esquemática do retículo cristalino, que é a menor unidade tridimensional que representa um agrupamento de íons sódio e cloreto que represente a substância, ou seja, que representa o sal de cozinha. E aqui a gente pode ver que o cloreto ele é maior, né? Quando um ânion recebe um elétron, ele tem um efeito de aumentar o seu raio, enquanto que o cádmio, quando ele perde, ele tem um efeito de diminuir o seu raio. E aqui a gente tem a representação esquemática do que seria o sal de cozinha. Outros tipos aqui de ligações iônicas, ó, o cálcio ele precisa perder 2 e o flúor precisa receber 1, então o cálcio pode doar um elétron para cada átomo de flúor, para cada fluoreto, formando o CaF2. O alumínio a mesma coisa, 2 alumínios podem passar elétrons para 3 átomos de oxigênio. E aqui a gente tem um mineral chamado fluorita, que é o CaF2. E aqui a gente tem a safira, que é o Al2O3. É interessante que essas cores aqui, no caso da safira, ela, ela tem essa coloração azul por conta de impurezas que estão ali no retículo, que estão ali no retículo cristalino do Al2O3, certo? Então, como que a gente escreve uma fórmula de um composto iônico? A primeira coisa importante é que o cátion ele vai ser sempre escrito à esquerda, enquanto que o ânion vai ser sempre escrito à direita. O módulo da carga de um íon é chamado valência do íon. E, por exemplo, o íon Na+, ele é monovalente, ele tem valência 1, enquanto que o íon O2- ele é bivalente, ele tem valência 2. E o Al3+ é um cátion trivalente, e assim sucessivamente. Então, como que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente precisa colocar tanto o cátion e o ânion entre chaves. Na parte de baixo do cátion, a gente coloca o número que está na valência do ânion. Então, se aqui for 3, aqui também vai ser 3. Enquanto que na parte de baixo do ânion, a gente coloca o número que está na valência do cátion. Se aqui for 2, aqui também vai ser 2. Supondo. É uma suposição, claro. O que acontece? O sal formado ele vai ter que ser eletricamente neutro. Então, a multiplicação de y vezes mais x tem que ser igual a menos a multiplicação de x vezes menos y. Então, por exemplo, aqui Ca2+ e F-. Aqui nós temos 1, 1 vem para cá, aqui nós temos 2, o 2 vem para cá, então a fórmula final é CaF2. Al3+ e O2-. Aqui nós temos 2, o 2 vem para cá, aqui nós temos 3, o 3 vem para cá, Al2O3. É neutro, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. Uma coisa que é importante é que o hidrogênio ele não é um metal. Ele apresenta um elétron, mas para ele ficar com a eletrosfera de gás nobre, ele precisa receber um elétron. Então ele vai ficar com 2, com a camada K igual a 2. Então, numa ligação iônica, ele costuma receber um elétron do metal. Então, formando aqui um hidreto. Normalmente ele forma hidretos, né? Hidreto de sódio, hidreto de cálcio, por aí vai. Então, esse íon H-, ele tem o nome de hidreto e é uma coisa importante que vocês têm que ter em mente, que o hidrogênio ele não é um metal. Aqui eu tenho alguns exercícios que eu vou fazer em aulas separadas para ficar um pouco mais dinâmico as aulas, né? E, enfim, eu termino essa aula por aqui. Na próxima aula a gente vai ver a segunda parte das ligações químicas, falando especialmente das ligações covalentes e ligações metálicas.